Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Paes, sou personal trainer e sou nutricionista. O meu intuito é fazer com que você entenda o complexo mundo da nutrição e aplique isso de uma forma sustentável na sua vida. Meu objetivo é fazer com que você se torne uma versão melhor de si mesmo. Quando a gente está entendendo toda essa estrutura da alimentação, uma das coisas que a gente precisa entender fundamentalmente é o que são os macronutrientes. A gente tem 3 macronutrientes, são as gorduras, as proteínas e os carboidratos. Cada um deles tem uma função diferente no nosso corpo. Vamos começar pela gordura, que é mais fácil. A gordura é encontrada na natureza de forma saturada, insaturada ou poliinsaturada. E aí tem as gorduras que são modificadas, a gordura trans, por exemplo. A função da gordura no nosso organismo, quando a gente ingere através da nossa alimentação, é usar os triglicerídeos para síntese, por exemplo, de alguns hormônios esteroidais, como a testosterona, a progesterona, o próprio colesterol. A função básica da proteína é essa, da gordura. Na verdade, as pessoas não erram muito com relação ao alto consumo de gordura. Você já vai entender. O segundo macronutriente que a gente vai falar são as proteínas. Toda vez que você come um determinado alimento, uma carne, por exemplo, o teu corpo vai digerir esse alimento e vai absorver dali os aminoácidos. As proteínas ou os aminoácidos têm funções estruturais no nosso corpo. Então, tem o sistema muscular, a pele, as cartilagens, as vísceras, enfim, tudo que for estrutura é uma cadeia de aminoácidos que formam as proteínas que estão ali. E proteínas também, assim, elas são assim, os nossos maiores aliados na nossa dieta. E elas têm uma importância fundamental que a gente vai explorar um pouco mais posteriormente. Agora, os carboidratos, esses sim são um grande problema. A primeira coisa que eu quero que você entenda vamos desmistificar essa questão de carboidrato bom e carboidrato ruim. Não existe carboidrato bom ou ruim. Existe carboidratos refinados e carboidratos complexos. Qual é a diferença? A diferença metabólica no nosso corpo. Por que eu falo que não tem ruim e não tem bom? Porque a quantidade do que você come determina muito mais se vai ter um efeito benéfico no teu corpo ou se vai ter um efeito que seja ruim. Talvez se você comer 1 quilo de arroz seja tão ruim quanto você comer um pacote de salgadinho. É o excesso, são sempre os excessos. Mas ok, vamos se ater ao carboidrato de uma forma geral. A primeira coisa que a gente precisa entender do carboidrato é que eles são a principal fonte de energia do nosso corpo, né? Toda vez que você ingere o carboidrato, o teu corpo vai fracionar esse carboidrato, vai digerir e vai extrair a glicose. Então a glicose é o principal combustível do nosso corpo. O nosso cérebro ele tem como combustível principal a glicose. Mais ou menos 25% de toda a energia que você gasta de glicose durante o dia é o cérebro que consome. Ou seja, o cérebro é um louco por glicose. A glicose ela é tão importante no nosso sistema, no nosso corpo, que o nosso corpo é capaz de sintetizar glicose por meio de outros nutrientes. Ele pode transformar gordura em glicose, pode transformar proteína em glicose. Então, assim, uma dieta que é sem carboidrato, uma dieta cetogênica, a pessoa, além de usar as cetonas como fonte de energia, uma adaptação que o corpo faz, ela ainda vai produzir a glicose necessária para o funcionamento dela através desses outros nutrientes. Por isso que o carboidrato é tão importante na nossa dieta. E toda vez que você tira o carboidrato de uma forma muito radical, você vai ter alguns problemas. Vai ter dor de cabeça, vai ficar de mau humor, porque o cérebro não está acostumado. É como se o teu carro fosse um carro flex, mas você andasse só a gasolina e de repente você trocasse para álcool. Ele vai reclamar um pouco. Ele até vai funcionar, mas não vai funcionar tão bem, né? Como se você fosse fazer uma transição mais gradual, ele funcionaria melhor. Os carboidratos eles são divididos em carboidratos simples, complexos e fibras solúveis e insolúveis. Os carboidratos são simples quando eles são o açúcar. Por exemplo, os doces, os refrigerantes, sorvete, bolachinha, suco de caixinha, tudo que é doce é uma fonte de carboidratos simples. Os carboidratos complexos, arroz, batata, mandioca, polenta, batata inglesa, macarrão integral, farinha integral. Esses alimentos eles têm uma quantidade de glicose às vezes até equivalente aos carboidratos simples, só que a velocidade de digestão deles é totalmente diferente. Então vamos pensar assim, os carboidratos simples eles são várias moléculas de glicose mais fácil de quebrar. Então a gente fala que isso dá a ele um índice glicêmico alto, que é o quê? É um excesso de energia muito rápida. Então toda vez que você come um carboidrato simples, você tem uma elevação do seu índice glicêmico. O que é isso? É a velocidade com que o teu corpo é capaz de absorver esse carboidrato. Então imagina assim, se você tomar Coca-Cola, aquela quantidade de açúcar você não vai ter trabalho nenhum para digerir. Aquela quantidade de açúcar vai cair
diretamente na tua corrente sanguínea, isso vai elevar a tua glicemia. Por isso a gente fala que carboidrato simples eleva a glicemia, tem índice glicêmico alto. Já os carboidratos complexos, o arroz branco, o arroz integral, a batata doce, a mandioca, eles têm glicose também, mas é mais difícil do corpo processar. Por quê? Normalmente eles estão assim, tem fibra junto. E para você digerir, você precisa quebrar essas ligações químicas que unem a glicose. E dos carboidratos complexos é muito mais difícil de você fazer essa quebra. Por conta disso, a gente fala que o índice glicêmico dos alimentos complexos, dos carboidratos complexos, é um índice glicêmico mais baixo. Ou seja, essa glicose não vai ser jogada na corrente sanguínea de uma vez só, vai ser mais gradual. Isso faz toda a diferença na alimentação. E por fim, a gente tem aí as fibras solúveis e insolúveis. A gente não tem capacidade de fazer a digestão das fibras por conta da gente não ter as enzimas que quebram, né? Os animais, por exemplo, eles se alimentam de vegetais e ali tem todos os nutrientes que eles precisam, mas eles têm as enzimas que quebram a celulase que é a enzima que quebra a celulose e faz com que eles consigam absorver. Então, uma alimentação saudável, ela é rica em carboidratos complexos. Quanto menos carboidratos simples tiver na sua alimentação, mais saudável ela vai ser. Isso não exclui de você eventualmente poder comer um doce, tomar um sorvete, mas a base da tua alimentação tem que ser carboidratos complexos, né? Mais pra frente a gente vai entender como que a gente monta um prato, um café da manhã, um jantar com carboidratos complexos. Isso aí.